Os milionários contam causos surpreendentes sobre o interior do Brasil que ninguém acredita. Era uma vez, num remoto vilarejo chamado São Paraíso, onde a vida passava tranquila entre campos de café e sorrisos calorosos. Naquelas ruas de terra batida e casas simples, nunca se imaginava que as coisas pudessem mudar. Mas tudo isso estava prestes a ser virado de cabeça para baixo pela chegada de um milionário misterioso. Rafael, com um passado envolto em mistérios, ele chegou numa manhã ensolarada, dirigindo uma caminhonete reluzente que mais parecia um artefato de outro planeta para os moradores. As crianças ficaram encantadas, os adultos desconfiados. Disseram que Rafael tinha o poder de transformar o vilarejo em um paraíso de riqueza. Prometeu novas fábricas, escolas, até um centro de entretenimento onde dançarinos e palhaços iriam alegrar as noites. O povo, sedento por mudanças, começou a ver em seus olhos a esperança de escapar da rotina. Lucas, um jovem sonhador de 18 anos. Mas, em meio à excitação das promessas, Lucas encontrou um velho diário na casa de sua avó. Aquelas páginas amareladas guardavam histórias que pareciam fogueiras apagadas, mas ainda assim burnindo. Enquanto lia, seu coração disparou. O diário falava sobre um tesouro perdido, um segredo que unia sua família ao forasteiro. Ele era a chave de algo sombrio, que a comunidade preferia esquecer. Mencionava desaparecimentos de antigos moradores, os quais haviam sido esquecidos e engolidos pela poeira do tempo. A princípio, Lucas hesitou. Rafael parecia tão gentil, tão inteligente. Ele sorria pulsando vibrações que fascinavam a todos, mas o diário o advertia. Cuidado com os sonhos que brilham muito. Eles podem ofuscar a verdade. Cada passado em que ele mergulhava trazia à tona uma nova decepção, uma nova dúvida. Quem era realmente Rafael? Uma noite, enquanto as estrelas piscavam como diamantes no céu negro, Lucas decidiu confrontá-lo. "Por que você está aqui?" perguntou, com o nervosismo tremendo nas mãos. Rafael, então, olhou nos olhos dele como se pudesse ler seus pensamentos. "Estou aqui para ajudar vocês e a mim mesmo, claro", respondeu com um sorriso enigmático. A tensão crescia na comunidade. Murmúrios de receio se espalhavam. Uns temiam os segredos, outros as promessas. Lucas se sentia cada vez mais dividido. Não poderia ignorar as histórias sombrias e, ao mesmo tempo, queria libertar sua comunidade daquela estagnação. Ele estava preso entre a admiração pelo novo mundo que poderia se abrir e o temor do que poderia ser perdido. Enquanto isso, um velho contador de histórias da vila afirmava que a verdadeira riqueza de São Paraíso não eram fábricas ou dinheiro, mas a união da comunidade. Será que Rafael realmente tinha um tesouro? Ou tudo não passava de um jogo para roubar a essência do lugar? O jovem, agora em um dilema profundo, precisava decidir rapidamente. O que realmente era importante para ele? A esperança brilhante de um futuro ou o amor profundo de sua terra? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Lucas e Rafael se encaravam, um sentimento opressivo dominou o ar. A luz da lua iluminava o campo, mas não clareava as dúvidas que pesavam sobre Lucas. Ele precisava de respostas. Os murmúrios da vila começaram a ecoar em sua mente. O que Rafael realmente queria? Por que tanta pressa em transformar tudo? Ele se preparou para um confronto, mas um estalo rompeu a tensão da noite. Foi como um trovão, mas não havia nuvens. Um clarão surgiu de um canto escuro da estrada, interrompendo a conversa. Lucas virou-se, os olhos arregalados. Ele viu fumaça. Depois, uma explosão de eletricidade. Um carro capotou, derrapando em plena estrada de terra. As pessoas da vila correram em direção ao som, o pânico espalhando-se como fogo em palha seca. Rafael virou-se e, em um gesto rápido, lançou uma pergunta que cortou a agitação. Você não sabe, Lucas? Essas mudanças que prometi têm um preço. A expressão de Rafael parecia mais sombria, mais distante. As luzes do carro capotado começaram a piscar como estrelas moribundas. Lucas estava paralisado, enquanto os moradores se aglomeravam em volta do carro acidentado. Uma mulher gritou. Era Dona Rita, a costureira da vila, cujo rosto estava pálido e chocado. É o Tiago! Ele estava dentro! Ela gritou, o desespero em sua voz ecoando entre as árvores. O coração de Lucas disparou. Tiago, seu melhor amigo de infância. Ele viu a angústia nos olhos dos outros e, num impulso, correu para o carro. A realidade parecia lenta como mel. As portas estavam amassadas. Ninguém sabia como tinha acontecido, mas todos o sentiam. Uma presença obscura pairava no ar. Rafael não se movia. Ele estava parado, como se a cena não o afetasse, olhos fixos ao longe. Pense, Lucas. Tiago sempre foi um obstáculo para os meus planos, murmurou ele, quase como se estivesse fazendo um julgamento. O rapaz congelou. Aquilo não fazia sentido. Rafael foi quem prometeu a esperança e agora parecia estar ligado ao caos. Os murmúrios cresceram. A multidão começava a olhar para Rafael, suas faces agora confusas e desconfiadas. Ele não é quem você pensa, alguém gritou. A tensão se espalhou como gasolina derramada. As mãos de Lucas tremiam. Sua mente fervilhava. Ele se lembrava do diário, das advertências sobre segredos, sobre o que poderia acontecer se o passado não fosse deixado para trás. No meio do agito, Lucas tomou coragem e gritou: "O que você fez, Rafael?" Havia um nó na garganta, um aperto no peito. A multidão seguiu seu olhar, a expectativa crescendo. A incerteza pesava. O que era real? O sonho que começou a brilhar agora parecia se desfazer. Rafael finalmente girou a cabeça lentamente, um sorriso estranho dançando em seus lábios. Às vezes os sonhos precisam de sacrifícios. Ele balançou a cabeça e, com um gesto, indicou o carro acidentado. O que você está disposto a dar, Lucas? O que realmente vale a pena? O eu interior de Lucas gritava por respostas. Ele sentiu que tudo o que conhecia estava à beira do colapso. Tiago poderia estar ferido,
e Rafael parecia saber de algo que ninguém mais sabia. O mistério e a dúvida envolveram Lucas como uma névoa espessa. O que tudo isso significava? O que Rafael realmente queria? Enquanto a multidão murmurava, a cena se tornava cada vez mais tensa. E Lucas sabia que o que aconteceu naquela noite mudaria o curso de São Paraíso para sempre. Ele estava no centro de um dilema que poderia destruir sua comunidade ou salvá-la. E a decisão que ele tomasse poderia custar mais do que sabia. O futuro brilhoso se tornara uma sombra. Enquanto a tensão ia crescendo no ar, Lucas não conseguia tirar os olhos de Rafael. Ele sentiu seu coração disparar. O que aquele sorriso enigmático significava? A multidão se aglomerava, os olhares fixos na cena do acidente e agora também em Rafael, como se esperassem que ele dissesse algo a mais. Mas antes que mais perguntas pudessem ser feitas, uma figura conhecida surgiu das sombras. Era Ana, a irmã de Tiago, que ficara um tempo na cidade grande e agora estava de volta. Seus olhos, normalmente cheios de vida, estavam turvos de terror. "O que aconteceu?" ela gritou, correndo em direção ao carro. Lucas estava paralisado, mas a urgência na voz de Ana o despertou. Ele rapidamente se juntou a ela, os dois se aproximando das portas amassadas. A multidão presenciava a cena. Sombras voando sobre o terreno iluminado apenas pela luz da lua e os faróis dos veículos. "Tiago!" Ana gritou, e tudo parecia parar por um segundo. O tempo escorria pelas mãos de Lucas, enquanto ele se esforçava para entender o caos. Ele se virou para Rafael em busca de respostas, mas os olhos do milionário estavam perdidos no horizonte, como se estivesse em um lugar muito distante. Lucas podia sentir as suas dúvidas se transformando em raiva. "O que você sabe sobre isso?" ele perguntou, a voz mais intensa que antes. Rafael então finalmente respondeu, embora a calma em sua voz deixasse Lucas ainda mais irritado. "Às vezes, as vidas se entrelaçam de formas misteriosas, meu jovem." Um grito estridente fez todos se virarem. Ana estava se contorcendo em desespero, vendo Tiago ser retirado do carro, um olhar vazio no rosto. "Não, Tiago, não!" O grito dela cortou o ar. A dor poderia ser sentida por todos. Os olhares de compaixão e horror se voltaram para a cena, e Lucas sentiu um aperto no peito. "Ele está vivo?" Lucas quase implorou para a equipe que tentava resgatar o amigo. Mas antes que alguém respondesse, ele notou algo brilhante no chão perto do carro. Um pedaço de metal, em forma de medalha, chamava sua atenção. Com alguma hesitação, ele se aproximou e pegou o objeto. Era uma medalha antiga, com um símbolo familiar. Ele nunca tinha visto aquilo antes, mas uma onda de reconhecimento o atingiu. Uma lembrança do diário da avó. Uma imagem estava se formando em sua mente. "Esperem!" ele gritou para os presentes. Isso é da minha família." A multidão ficou em silêncio. O impacto de suas palavras reverberou. Rafael, que parecia indiferente até então, ficou mais alerta. "O que você quer dizer?" A pergunta saiu de seus lábios, mas havia um tom de receio que não passou despercebido. Lucas tentava juntar as peças.
a imagem de sua avó e as histórias que ela contava. No diário, falava sobre um tesouro perdido e um pacto, um sacrifício. Tiago, ele não está apenas envolvido, ele é parte disso. Olhares atordoados se alternavam entre Lucas e Rafael. Você não pode acreditar nisso, Lucas, alguém da multidão exclamou. Mas Lucas estava inabalável, a adrenalina pulsando. Rafael sabia, ele sabe sobre o que está acontecendo aqui. Rafael, agora com o semblante fechado, começou a recuar, mas apenas um pouco. Cuidado, Lucas. Você está abrindo portas que deveriam permanecer fechadas. E foi quando a mulher da vila, Dona Rita, interrompeu a conversa com um grito horripilante. A verdade está em você, Rafael. Todos nós sabemos que você voltou para levar mais do que o que é apenas material. Você é o que restou da perda de São Paraíso. O olhar da vilã era de repulsa, e a confusão tomou conta. Todos olhavam para Rafael, então para Lucas. O que era real? A sensação de que algo pior se aproximava tomou conta do ar. Enquanto Tiago era levado para a ambulância, a certeza de que segredos profundos estavam prestes a ser revelados pairava. O que Rafael realmente era, o que mais estava em jogo naquela noite fatídica. As respostas estavam perto, mas envoltas em sombras. Sombras perigosas que ameaçavam consumir todos. Enquanto a tensão crescia, como um furacão prestes a desabar, o coração de Lucas batia cada vez mais rápido. Ele olhava para a medalha reluzente nas suas mãos, sem acreditar no que acabara de descobrir. Aquela simples peça de metal carregava mais significado do que ele poderia imaginar. A multidão estava em um silêncio ensurdecedor, todos os olhos fixos na medalha e nele. O que mais poderia haver naquelas histórias que sua avó contara? Mas antes que pudesse reunir seus pensamentos, um grito abafado rompeu o ar. Era Ana, ainda em choque, caindo de joelhos ao lado do carro. Tiago, por favor, não. As palavras saíram como um lamento, e a visão dela era devastadora. O desespero tomou conta de Lucas, e ele se lançou ao lado dela. Ele podia sentir o medo pulsando na atmosfera, como uma onda prestes a engolir a todos. Ele vai ficar bem, Ana, Lucas disse, mesmo sem ter certeza. Ele não se sentia seguro nem para acreditar nas próprias palavras. Era então que, de repente, o silêncio foi cortado por um estrondo, como se o céu estivesse desabando. Um brilho ofuscante veio do fundo da estrada. Um carro, uma SUV escura, apareceu repentinamente, parando em frente à cena do acidente. As luzes estroboscópicas piscavam, criando uma confusão de reflexos que deixou todos atordoados. Quem seria? Por que veio tão rápido? Lucas ficou paralisado, a medalha ainda em mão. As portas se abriram, e duas figuras saíram rapidamente, vestidas de preto, com fardas que lembravam segurança privada. "Todos para trás!" gritou um deles, com uma voz autoritária. O choque nas expressões da multidão era palpável. O que estava acontecendo? Os dois homens se aproximaram de Rafael. Ele, que antes parecia calmo, agora tinha uma expressão de quem havia sido descoberto. O olhar que trocou com eles era perdido, quase desesperado. E então, em um movimento que ninguém esperava, Rafael recuou, como um animal encurralado. "Esperem, não é o que vocês pensam." Sua voz tremia. "Temos ordens para levá-lo." Um dos homens avançou,
Mas Rafael ergueu a mão, sua face uma máscara de nervosismo. Eu não posso. Não aqui. O alvoroço dentro da vila cresceu. As vozes agora se tornaram um eco de confusão. O que Rafael estava escondendo? Qual era a sua conexão com aqueles homens? E qual era a relação deles com Tiago? Lucas olhou para Ana, que tinha os olhos arregalados, entre a dor e a incredulidade. O que poderia ser mais devastador do que aquela noite insana? Um dos seguranças se virou abruptamente para a multidão. Se vocês não se afastarem, todos se ferirão. As palavras soaram com a gravidade de uma ameaça. Ana puxou Lucas de volta, e num instante que parecia durar uma eternidade, todos os olhares se dirigiram a Rafael, aguardando uma resposta. Por favor, não me levem. Eu fiz o que podia. Rafael implorava. Eu só queria ajudar. Eu precisava de vocês. E no auge daquela confusão, uma nova onda de tensão surgiu. As paredes estavam prestes a desabar. O rosto inquieto de Rafael se contorcia em desespero. Mas foi naquele momento que Lucas percebeu um brilho vindo de dentro do carro acidentado. Ele se aproximou e, num movimento quase instintivo, abriu a porta traseira amassada. Para seu horror, o que encontrou não era apenas um ferido dentro. Havia algo mais, algo que ele nunca imaginaria. Era uma caixa com símbolos familiares. Aquela caixa não era estranha. Era igual àquela que ele tinha visto no diário. Lucas! Ana gritou, tentando puxá-lo. Mas ele estava paralisado. A caixa era seu legado perdido e tinha o mesmo símbolo que a medalha. As sombras nas faces da multidão se transformaram em expressões de pavor enquanto Lucas abria a caixa lentamente. O que estava ali dentro mudaria tudo. Rafael começou a gritar. Não, você não pode fazer isso. Mas já era tarde. Lucas tinha que descobrir a verdade. As luzes da SUV continuavam a piscar, criando uma cena apocalíptica. O que aqueles homens realmente queriam? O que Rafael escondia? As peças de um quebra-cabeça devastador se aglomeravam em sua mente. E ao abrir a caixa, ele percebeu que tudo estava prestes a mudar para sempre, revelando segredos que não apenas abalariam sua vida, mas culminariam no destino de São Paraíso. Lucas segurava a medalha em suas mãos. O brilho ofuscante era quase mágico. Ele a virou lentamente, buscando entender seu significado, enquanto o caos à sua volta continuava a se desenrolar. Rafael estava lá, parado como uma estátua, mas seu rosto estava agora pálido, como se todos os segredos que guardava o tivessem alcançado. Ana estava com Tiago. As lágrimas corriam pelo seu rosto. Desespero dela era palpável. Ele vai ficar bem, não vai? Ela sussurrou, sua voz trêmula. Mas Lucas não tinha certeza. Ele não sabia se Tiago estava consciente ou se conseguiria sair de todo aquilo. Todo o medo e a dor se juntaram à confusão na cabeça dele. E enquanto a multidão observava em silêncio, Lucas decidiu abrir a caixa. O peso que a caixa carregava parecia quase insuportável. Assim que a tampa se ergueu, ele encontrou dentro uma variedade de objetos antigos. Cartas, fotos desgastadas e um diário que a princípio parecia tão familiar. O coração de Lucas acelerou ao ver uma foto de sua avó com um homem que ele nunca tinha visto. Havia um sorriso enigmático no rosto dele, um brilho nos olhos que lhe era intrigante. Isso é nosso? Ele murmurou, olhando para Ana. Mas antes que ela pudesse responder, um dos seguranças se aproximou, abrindo um espaço na multidão,
e fazendo com que todos recuassem. As luzes da SUV continuaram a piscar e a tensão no ar aumentava. Como se tudo se desenrolasse em câmera lenta, Rafael começou a olhar em volta. Precisamos ir. Eles não podem nos encontrar aqui, ele disse, finalmente mostrando um vislumbre de pânico. A afirmação gelou Lucas. Encontrar? Encontrar o quê? O que você esconde, Rafael? A multidão murmurava, as vozes faiscando com medo e incerteza. Mas antes que Rafael pudesse responder, houve uma explosão ensurdecedora. O céu pareceu se abrir e um clarão cortou a noite, deixando todos em choque. O chão tremia sob os pés deles e um dos seguranças gritou: "Fiquem atrás de mim!" Para o horror de Lucas, ele viu a SUV escura ser erguida pelo impacto. Atiradores se materializaram do lado de fora, armados e gritando ordens, como se tivessem surgido do nada. "Eles estão aqui! Protejam Rafael!" Sem pensar, Lucas segurou a medalha mais firme e puxou Ana, arrastando-a para trás do carro acidentado. O desespero se transformou em uma frenética luta pela sobrevivência. O que estava acontecendo? Rafael, que estava parado há momentos, se tornou um homem em fuga. Ele se virou e começou a correr, mas não sem disparar uma última frase. "A verdade está com vocês. Eu não posso." "O pacto, Lucas. O pacto que você não conhece." Essa revelação ecoou em sua mente, enquanto ele observava Rafael desaparecer nas sombras. Mal teve tempo de processar o que significava aquilo. A confusão se desenrolava e gritos tornaram-se cada vez mais intensos. Os moradores da vila estavam em pânico, e Lucas se deu conta de que havia algo muito maior em jogo. Ele sentiu a medalha pulsar em sua mão, como se estivesse viva. "O que ele quis dizer com pacto?" Lucas gritou. Mas ninguém tinha as respostas. "Concentre-se em Tiago!" Ana gritou, com os olhos cheios de lágrimas. "Ele precisa de ajuda, Lucas." E, por um momento, mesmo em meio ao caos, a determinação dela o atingiu. Decidido, Lucas se virou e avançou em direção ao carro acidentado, o coração pulsando forte. Ele não podia deixar Tiago para trás. Mas o que quer que Rafael tivesse se metido parecia envolver não apenas o futuro de São Paraíso, mas o deles também. Num momento de clareza, Lucas entendeu que tudo o que conhecia estava prestes a mudar. E enquanto ele se preparava para reverter a situação, um segundo clarão iluminou a noite. Era um helicóptero sobrevoando a vila, e a sensação de uma conspiração se fechando ao redor deles se intensificou. O que aconteceria agora? A verdade estava mais perto do que sabiam, e enquanto o pânico crescia, Lucas se perguntou: estavam prontos para descobri-la? Enquanto a tensão crescia como um furacão prestes a desabar, o coração de Lucas batia cada vez mais rápido. Ele olhava para a medalha reluzente em suas mãos. O brilho ofuscante, quase mágico. Ana estava ao seu lado, focada. O medo estava ali, palpável, e Lucas sabia que não podiam esperar mais. Ele precisava descobrir a verdade que Rafael havia mencionado. A caixa nas suas mãos parecia carregar pesadas promessas e segredos. Nessa fração de segundo, um clarão surgiu do céu, mais intenso que antes. O helicóptero sobrevoava a vila, deixando todo mundo em choque e paralisado. Os rostos estavam entre a dúvida
E o terror? O que estava prestes a acontecer? No meio daquela incerteza? O som de passo se aproximou rapidamente. Lucas virou a cabeça e viu uma figura familiar emergindo das sombras. Era o velho contador de histórias da vila, seu Joaquim, com a voz firme e olhos iluminados. "Todos, ouçam!" ele gritou. Seu tom era urgente. "A verdade que vocês buscam está mais próxima do que imaginam. Este lugar, este momento, tudo isso foi premeditado." Suas palavras ressonaram no ar, como se ele tivesse a chave para um mistério que estava escondido por muito tempo. O olhar dos moradores se voltou para ele. Um sussurro coletivo de confusão e expectativa preenchia o espaço. "Seu Joaquim, o que você está dizendo?" perguntou uma mulher, a voz tremendo. Olhando para Rafael, que ainda estava recuado, ela gesticulou nervosamente. "Você sabe o que está acontecendo?" Ele balançou a cabeça, os olhos estreitados. Rafael não é somente um forasteiro. Ele é parte da linhagem que fez um pacto com esta terra. O preço a ser pago é a essência da comunidade. As palavras dele cortaram o ar como uma lâmina. As expressões de susto e desconfiança cresceram entre os presentes. Era como se toda a verdade começasse a ser revelada, mas ao mesmo tempo a escuridão ganhava forma. Ana, ainda ao lado de Tiago, olhou para Lucas, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. "O que isso significa? O que você quer dizer com pacto?" A atenção de todos se voltou para Luís. A tensão era como um fio prestes a se romper. "Isto não é só sobre você e Tiago. É sobre todos nós, nossas densas memórias enterradas." Seu Joaquim continuou, quase em transe. O vilarejo foi estático por muito tempo. Mas as sombras não são suas amigas. Elas cobrem um segredo que Rafael ignorou. Nesse momento, o helicóptero acelerou mais baixo e um dos seguranças da SUV começou a gritar mais ordens. Mas suas palavras foram ofuscadas por um barulho ensurdecedor. O chão tremeu. A multidão começou a entrar em pânico. Todos olhavam para as nuvens escuras que se formavam, assim como o pressentimento de algo mais. Foi então que, como em um filme de terror, a porta da SUV se abriu abruptamente. Uma mulher elegante, vestida de branco, saiu com uma postura imponente. "Chega de segredos, Rafael." Sua voz ecoou de maneira cortante, fazendo todos pararem para respirar. A aparência dela era familiar. Lucas pensou rapidamente. "Mãe!" ele sussurrou, atônito. A expressão de chocada de Rafael se transformou em algo indescritível. Impotente, Lucas olhou entre os dois. "Quem é ela?" A confusão na multidão era eletrizante. Ana, em um tom mais elevado, gritou: "Você está dizendo que ela é sua mãe? Mas como?" Rafael, agora com uma expressão de horror, não respondeu. "Não, isso não é possível." Ele balançou a cabeça em desespero, como se estivesse preso em um pesadelo. A mulher vestida de branco olhou para Rafael com um olhar cheio de dor e determinação. "O passado não pode ser escondido para sempre, meu filho. Você foi criado para repetir a história, mas suas escolhas podem mudar tudo." O ar ficou pesado com a revelação. Lucas se sentiu perdido. Ele nunca imaginou que a relação de Rafael o envolvesse de um jeito tão intenso. E naquela fragilidade, um som ensurdecedor cortou a voz da mulher.
O helicóptero fez um barulho estrondoso e disparou, saindo repentinamente, deixando todos atordoados. "Qual é a verdade?" ele gritou, sua voz repleta de angústia. "O que você esconde?" E enquanto a mulher se preparava para responder, uma explosão ensurdecedora ressoou na vila, mais próxima do que ninguém poderia imaginar. E no meio da fumaça e do caos, a medalha em sua mão começou a brilhar ainda mais intensamente. Lucas, agora imerso em segredos que desmoronavam sua realidade, percebeu que tudo estava prestes a mudar. O que realmente estava acontecendo? A verdade não era apenas uma escolha. Era um caminho sombrio que se desdobrava diante deles. E a única certeza que tinha era que São Paraíso nunca mais seria o mesmo. Enquanto a fumaça da explosão se dissipava, o coração de Lucas estava a mil. A medalha em sua mão brilhava intensamente, quase pulsando, como se estivesse viva. Ana, desesperada ao lado de Tiago, começou a implorar por socorro, enquanto Lucas só conseguia olhar para a mulher vestida de branco. Ela realmente era a mãe de Rafael? E o que a conexão deles significava para todos, especialmente para Tiago? O helicóptero lá no alto deixou a situação ainda mais caótica. As pessoas se aglomeravam, algumas sussurrando, outras gritando, e a tensão estava tão pesada que dava para cortar com uma faca. "Calma, calma! O que está acontecendo?" Seu Joaquim tentava segurança. Antes tão imponente, caiu para trás, o rosto contorcido de dor. "Eles estão aqui!" ele gritou, paralisando todo mundo. Em um instante, a SUV começou a pegar fogo, labaredas se elevando para o céu noturno. "Fiquem de pé! Não deixem que eles nos peguem!" Outro segurança berrou, e a multidão começou a correr. Lucas sentia seu coração martelar no peito. Ele precisava fazer algo. Tiago estava lá, mas a urgência do momento o puxava, como um buraco negro. Ele se virou para Ana, que segurava Tiago com força, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Nós precisamos sair daqui." Mas antes que pudessem agir, a mulher de branco avançou, seu olhar agora feroz. "Vocês não entendem, fazem parte disso. O futuro de São Paraíso está nas suas mãos, Lucas," ela gritou. Rafael, ainda paralisado, pareceu hesitar. "Mãe, não é assim que se faz." Desesperado, Lucas gritou. "Deixa eu entender. O que você quer dizer com isso?" Ele sentiu um frio na barriga. Tudo ao seu redor parecia desmoronar. O desespero e a confusão tomavam conta. "Fui eu que fiz o pacto," Rafael finalmente revelou, quebrando o silêncio. A multidão prendeu a respiração. O que ele estava dizendo? "Eu trouxe a escuridão para cá porque estava desesperado. Queria salvar nossa família." O choque foi tão intenso que Lucas mal conseguiu processar. Mas então, como um raio, aconteceu algo ainda mais impactante. Uma figura alta e sombria saiu do nada, parada atrás de Rafael. Sua presença emitiu uma energia fria. Com um gesto rápido, a figura ergueu a mão e uma onda de energia atingiu Rafael, que caiu de joelhos, gritando: "Não! O que você fez?" A multidão ficou atônita. A expressão de Rafael se transformou em horror absoluto. "Você não deveria estar aqui," ele murmurou, enquanto a figura o puxava para perto, como um ímã. Lucas olhou para Ana, assustada, e depois para Tiago, que estava inconsciente. A cena era de tirar o fôlego.
Você não pode tê-los levar! A mulher de branco gritou, sua voz agora repleta de uma desesperada fúria. Esse não é o nosso destino. Mas a figura apenas sorriu, um sorriso maligno, que fez todos estremecerem. Rafael sempre foi meu. Vocês não sabem a verdade. A voz ressoou como o eco de uma tempestade, e com essas palavras a figura saltou, levando Rafael para o interior da escuridão, desaparecendo como uma sombra em uma noite sem lua. Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. A realidade ao seu redor parecia derreter. Ele olhou para Ana, que agora estava paralisada, e para Tiago, que precisava urgente de ajuda. Nós temos que ir, agora! O que esse ser realmente quer? Uma nova onda de medo os envolveu. Tiago estava em perigo. E em sua mente, a medalha pulsava com uma verdade que não conseguia entender. Por favor, não podemos deixar isso assim, gritou Lucas, não sabendo a que autoridade se referia, mas seu coração pulsava por justiça. Como se a noite estivesse respondendo, o céu começou a se iluminar com relâmpagos. Uma tempestade estava prestes a desabar, e as respostas que Lucas tanto buscava e temia estavam se aproximando. Ele sentia que tudo o que acreditava saber sobre Rafael, sobre esse pacto, poderia ser uma mentira. Alguém precisava descobrir qual era a verdadeira conexão entre eles. O que estava por vir? A verdade em São Paraíso estava perto de ser revelada. Mas a que custo? E assim, enquanto a tempestade começava a rugir, Lucas se viu em um dilema: correr atrás de Rafael ou proteger sua comunidade. O futuro deles dependia de suas escolhas, e tudo o que ele conhecia estava prestes a mudar para sempre. Enquanto a fumaça da explosão se dissipava, Lucas sentia que o mundo ao seu redor estava desmoronando. O helicóptero sobrevoava, criando um som ensurdecedor. Ele olhava para Ana, que estava ao lado de Tiago, perdido entre a vida e a morte. A mulher vestida de branco o encarava com uma expressão de urgência. O que Rafael havia feito? O que estava realmente acontecendo? O futuro de São Paraíso está nas suas mãos! A mulher gritava, mas a confusão tomava conta do coração de Lucas. Ele precisava agir. Mas como? Rafael havia desaparecido nas sombras, levado por uma presença sombria, e agora os pesadelos pareciam se tornar realidade. Lucas! Ana chamava, sua voz atravessando o caos. Ele se virou para ela, os olhos marejados. Tiago precisa de ajuda. Ela estava em desespero, e isso fez Lucas se lembrar do que estava em jogo. Mas antes que pudesse dar um passo, outra explosão ocorreu, desta vez mais próxima. O chão tremeu sob seus pés, e Lucas olhou para trás. A SUV, agora em chamas, estava prestes a explodir novamente. Ele puxou Ana e se agachou, protegendo-os. O calor estava insuportável. Com isso, a multidão ficou em pânico, as pessoas gritando, tentando se afastar, enquanto outras corriam em direção à saída da vila. Precisamos ir, agora, Lucas insistiu, mas algo o deteve. O brilho da medalha em sua mão ficou intenso. Ele a olhou, e naquele momento, um sussurro ecoou em sua mente.
O pacto deve ser cumprido. Ele enrijeceu. O que isso significava? Então, como se o universo estivesse conspirando contra eles, a mulher vestida de branco começou a mudar. Sua forma se distorceu, os traços se fundindo em algo grotesco. Lucas não conseguia acreditar no que via. Não, Ana gritou, mas era tarde demais. A mulher se transformou na figura ameaçadora que havia levado Rafael. Um espectro revolto, com um olhar maligno, encarou a multidão. Vocês não podiam interferir. A razão fria da criatura ecoava como um trovão. A multidão ruiu em desesperada correria. O sacrifício deve ser feito. E num movimento fluido, ela estendeu a mão, como se quisesse puxar tudo ao seu redor para o abismo. Eu não vou deixar isso acontecer, Lucas gritou, erguendo a medalha. Um clarão repentino irrompeu, e a criatura hesitou. Ele sentiu uma energia pulsar através de si. As histórias, o diário, tudo fazia sentido agora. Mas para onde isso levaria? Ana olhou para ele, olhos colados na medalha. Lucas, o que você está fazendo? Mas ele não tinha resposta. Em um impulso, Lucas gritou: Eu estou aqui! O que quer que estivesse se movendo entre eles não levaria Tiago. Ele não permitiria. O peso do mundo parecia se concentrar naquele instante. E então, tão rápido quanto a transformação, o espectro girou em um redemoinho de sombras. A transformação de volta à mulher vestida de branco era lenta, e a fúria desapareceu, mas o olhar dela agora estava fixo em Lucas, com uma intensidade que queimava. Você precisa entender, ela começou, mas sua voz estava emaranhada em dor. A verdade é que, contudo, uma nova onda de gritos irrompeu, e o helicóptero começou a descer, suas lâminas cortando o ar como uma flecha. Não, 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 Lucas sussurrou. A criatura recuperou sua forma e girou, como se estivesse prestes a atacar novamente. E então, com um movimento brusco, o helicóptero caiu dos céus, um raio de luz cortando a noite, como se prometesse liberdade ou destruição. O impacto foi estrondoso, como o final de um mundo. Todos gritaram. A escuridão engoliu a cena. E no meio de toda aquela confusão, uma nova verdade começou a se desenrolar. O pacto sou eu. Lucas se deu conta. Eu sou o verdadeiro escolhido. Ele sentiu seu coração disparar, enquanto tudo fazia sentido. Mas ao mesmo tempo, ele não sabia que mal estava por vir. Ao ecoar do tom sombrio, a criatura se virou para ele, olhos ardendo de surpresa. Você? Ela parecia intrigada. Você é a chave, Lucas. E em um golpe, tudo virou. O chão se partiu sob seus pés. O que antes parecia ser um novo futuro, agora era um abismo. A luz da medalha ofuscava a visão de todos. As respostas pareciam mais perto, mas tudo o que conhecia estava prestes a ser destroçado. O que significaria ser o escolhido? Qual a responsabilidade que lhe caberia? E assim, enquanto a realidade começava a se desintegrar, Lucas se viu à beira de um destino desconhecido. As consequências de suas escolhas estavam mais próximas do que nunca. Poderia ele realmente ser a chave para mudar tudo? E qual seria o custo disso? Enquanto a fumaça da explosão se dissipava, Lucas sentia que o mundo ao seu redor estava desmoronando. A medalha em sua mão pulsava com uma energia intensa, quase como se tivesse vida própria.
Ele olhou rapidamente para Ana, que estava ao lado de Tiago, seu amigo de infância, agora desfalecido e à mercê do desespero. A figura sombria diante deles parecia vibrar com poder. Sua presença tão ameaçadora que fazia o coração de Lucas acelerar. Mas antes que pudesse formular um plano, um som estrondoso ecoou da direção do helicóptero que pairava sobre suas cabeças. Era como se a própria noite estivesse gritando por justiça. O avião desceu abruptamente e os moradores da vila começaram a gritar, se afastando em pânico. "Saia da frente!" alguém gritou. E as pessoas se aglomeraram, cada uma lutando para escapar da tempestade de caos que se desenrolava. Lucas sentiu seu peito apertar. O que estava acontecendo? A criatura se virou novamente com um movimento. Ela fez com que a medalha em sua mão se iluminasse ainda mais, e uma onda de dor atravessou seu corpo. "O pacto deve ser cumprido, Lucas", ecoava em sua mente. "O que você quer?" Ele gritou de volta, a voz cheia de desespero. "Eu não sou parte disso. Você é a chave para abrir as portas de um novo mundo, ou para destruí-lo." A criatura sorriu, e a expressão na face de Lucas se contorcia em raiva e medo. Ao olhar para Ana, a dor nos olhos dela o atingiu. "O que está acontecendo?" ela clamou, os lábios tremendo. O tempo parecia parar enquanto Lucas processava suas palavras. Mas naquele instante crucial, uma nova verdade se abriu. Ele percebeu que aquela medalha não era apenas um objeto qualquer. Era uma ligação com um passado esquecido e com segredos não revelados. Em meio a essa revelação e a tensão ao redor, a figura sombria começou a desvanecer, deixando apenas a imagem da mulher vestida de branco, que olhava para Lucas com uma expressão tensa. "Você precisa entender, é pelo bem de todos." As palavras dela foram cortadas por um grito ensurdecedor. Então, algo completamente inesperado aconteceu. Do meio da multidão, uma figura familiar se destacou. Era Joaquim, o velho contador de histórias. Mas ele não estava sozinho. Ao seu lado estava o avô de Lucas. A presença dele causou um alvoroço. "Vovô!" Lucas gritou. Mas a cena se desenrolava rápido demais. Joaquim ergueu a mão, fazendo um sinal de calma. "Lucas, você precisa saber a verdade sobre sua família." A multidão estava em choque, mas ele continuou, seu olhar fixo em Lucas. "O pacto foi feito muito antes de você nascer. Seu avô é..." E então um tiro ressoou. O mundo parou. O avô de Lucas caiu no chão, o rosto contorcido de dor, enquanto um sangue escarlate começava a se espalhar ao seu redor. "Não!" Lucas gritou, correndo em direção ao avô. A dor foi visceral. Quanto mais se aproximava, mais a certeza do que havia acontecido se solidificava. A confusão se transformou em horror. A criatura se virou, seus olhos ardendo de satisfação. "Agora você vê a verdade, Lucas. É um ciclo que precisa ser rompido ou repetido." "A verdade? Que verdade é essa?" Lucas berrou, o nó na garganta quase o sufocando. Ana estava ao seu lado, em choque, incapaz de entender o que acontecia. "Por quê? O que você quer com a gente?" A presença sombria sorriu de novo, e na mesma hora Joaquim gritou, "Faça o que precisa ser feito." A pressão nas costas de Lucas intensificou, enquanto ele olhava para a medalha.
Aquela foi a única mensagem clara que conseguiu decifrar em meio ao caos. Lucas, Ana implorou, o desespero cortando sua voz. O que vamos fazer? A medalha começou a brilhar intensamente e Lucas sentiu o poder dentro de si. Neste momento, ele percebeu que a verdade sobre sua família não era apenas uma sombra do passado. Ele carregava o peso da responsabilidade e de um legado que exigia suas escolhas. Mas o que aconteceria agora? Qual seria o custo daquela decisão? O que realmente estava em jogo? A resposta parecia estar à beira do abismo. E em sua mente, uma única pergunta ressoava. Poderia ele realmente mudar o destino de São Paraíso? Ou estaria apenas começando a seguir um novo ciclo de dor? O caos se desenrolava à frente de Lucas. A figura sombria havia puxado seu avô. E pela primeira vez, ele sentiu um medo gelado na espinha. Ele gritou, mas a voz saiu como um eco impotente no meio do frenesi. Não levem ele, por favor! Lucas implorou enquanto a multidão se agitava. Ana estava paralisada, abalada ao ver Tiago, inconsciente no chão. O vento forte fazia a fumaça da explosão girar, quase como se estivesse dançando de forma macabra. O som do helicóptero estava ensurdecedor, e Lucas sabia que o tempo estava se esgotando. Leva a medalha, a mulher de branco gritou, apontando furiosamente para a medalha na mão de Lucas. Ele a segurou mais firme. A luz a envolvia como uma armadura. É seu legado, Lucas. Use-a. Uma onda de coragem começou a surgir dentro dele. As memórias, as histórias contadas por sua avó, tudo fez sentido. Ele não era apenas um garoto comum. Carregava a essência da sua linhagem. Voltem, todos! Lucas gritou, se posicionando entre a criatura e a multidão. Eu sou a chave. Me deixem cuidar disso. As pessoas se entreolharam. Um misto de medo e esperança. O espectro parou, hesitando ao ouvir a determinação na voz do garoto. Era como se a luz da medalha estivesse chamando lua e sol para uma dança final. Ele girou a medalha, e um feixe iluminou o céu. Então, a figura sombria começou a se desfazer, como uma marionete cujas cordas estavam se rompendo. Você não entenderá o que está fazendo, disse com raiva. Mas Lucas não recuou. Ele respirou fundo, sentindo a força em suas veias. Eu entendo, e é por isso que você vai embora. Lucas gritou, e em um gesto decidido, atirou a medalha com toda a sua força. O impacto foi astronômico. Uma onda de luz jorrou da medalha, envolvendo a multidão ao redor. A energia era palpável, quente e reconfortante. Os gritos se transformaram em murmúrios de espanto e deslumbramento. A presença sombria parecia derreter. E Rafael, que até então estava em estado de choque, ganhou clareza. Ele se levantou, ainda trêmulo, mas começou a se unir a Lucas. Isso foi minha culpa. Tudo isso. Rafael lamentou, e Lucas o olhou nos olhos. Não importa, Rafael. Estamos juntos disso. E precisamos salvar Tiago agora. A determinação na voz de Lucas era contagiosa. E juntos eles se viraram para o corpo de Tiago, que estava sendo amparado por Ana. Então um clarão surgiu quando a luz da medalha envolveu Tiago também. O coração de Lucas estava na garganta. Todos assistiam em silêncio,
o tempo parando. A luz pulsava e, com um tremor, Tiago se moveu. Ele abriu os olhos lentamente e um suspiro coletivo ressoou entre os presentes. Esperança nascia como flores após a chuva. Você está bem, Tiago? Ana perguntou, as lágrimas correndo pelo rosto. Um sorrisinho tímido brotou nos lábios de Tiago. Acho que sim, ele respondeu, meio confuso. A cena se enchia de abraços, sorrisos e lágrimas de alívio. O espectro agora estava dissipado, e a mulher de branco, que manteve seu olhar atento, sorria com orgulho. Vocês conseguiram quebrar o ciclo. O futuro é de vocês agora, ela declarou. Enquanto a comunidade se reunia, Lucas sentiu que um novo sol estava prestes a nascer em São Paraíso. Contudo, uma sombra ainda pairava na mente dele. O que tinha realmente acontecido? O que mais Rafael e a mulher de branco estavam escondendo? Esse não é o fim. Lucas sussurrou para Ana, seus olhos determinados. Acho que nossa história está apenas começando. E assim, enquanto o céu clareava, uma nova era parecia se aproximar. O eco dos passos do passado se fundia com as promessas do futuro. Mas uma pergunta ainda pairava no ar. O que mais havia nas sombras de São Paraíso? E para você que ficou nessa jornada emocionante, não esqueça de se inscrever imediatamente no canal, porque você não quer perder as próximas histórias explosivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E claro, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos!